Meu nome é Gideão e esta é a minha história. Cresci durante o domínio do Império Midianita, que era um regime cruel e terrível. Eles sufocaram nosso povo com seu controle de ferro, deixando-nos devastados e quebrados. No entanto, isso foi a nossa ruína. Meu povo havia pecado contra o Senhor de muitas maneiras diferentes. Como resultado, o Senhor nos entregou ao controle dos midianitas por 7 anos. Por causa da brutalidade dos midianitas, fomos forçados a construir castelos, cavernas e montanhas como esconderijos para nós mesmos, para que pudéssemos sobreviver. Sempre que os israelitas vendiam suas colheitas, invasores de Midian, Amaleque e do povo do Oriente atacavam nossa terra, acampando nela e destruindo as colheitas. Eles deixavam o meu povo sem nada para comer, levando todas as ovelhas, cabras, gado e jumentos. Essas hordas hostis que chegavam com seus animais e tendas eram densas como uma nuvem de gafanhotos. Eles chegavam em bandos de camelos, que eram numerosos demais para contar. Permaneciam lá até que a região fosse completamente saqueada. Os midianitas eram um povo do deserto e dominavam meu povo por causa do uso eficaz de camelos. Por causa de seus erros, nosso trabalho era em vão. No final, todos os nossos produtos e gado eram roubados, depois de trabalhar arduamente para trazê-los à fruição. O pecado faz isso, nos rouba do que trabalhamos arduamente para conquistar. Muitos homens realizados perdem tudo na vida porque não param seus pecados. Tudo está perdido a fim de ganhar o que, em retrospectiva, parece ser nada. Por causa dos midianitas, meu povo está atualmente à beira da fome, confrontado com um longo período de humilhação, trabalho infrutífero, pobreza e um inimigo superior. Meu povo clamou ao Senhor Deus por ajuda. Quando clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor enviou um profeta aos israelitas. O profeta disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu vos tirei da escravidão no Egito. Eu vos resgatei das mãos dos egípcios e de todos os que vos oprimiam. Expulsei vossos inimigos e vos dei a terra deles. Eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Mas vós não me ouvistes." Deus falou através do profeta, lembrando Israel de tudo o que ele fez por eles no passado. Para enfrentar sua crise atual, Israel precisava de um lembrete. Então, um dia, um homem estranho veio e sentou-se sob a grande árvore em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Eu estava malhando trigo no fundo de um lagar para esconder o grão dos midianitas, quando o anjo do Senhor apareceu e disse: "Herói valente, o Senhor está contigo." Eu estava malhando trigo no lagar. Isso não era apenas desafiador, mas também embaraçoso. Tradicionalmente, o trigo era malhado em áreas abertas em colinas, onde a brisa era usada para separar o joio do grão. Não era prática típica malhar trigo em um lugar afundado como um lagar. Este era um lugar de privacidade. Eu não poderia fazer uma eira em um dia aberto e trazer o trilho ou a pisada por medo dos midianitas, que estavam acostumados a vir e levá-lo assim que fosse malhado. O homem misterioso falou, dizendo: "O Senhor está contigo, homem valente." Essa era uma saudação estranha para mim. Não parecia que o Senhor estava comigo, e não parecia que eu era um homem valente. Onde está a valentia? Eu sou apenas um homem simples, vivendo uma vida muito comum. O homem até me encontrou em meu dever diário. Eu respondi: "Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? E onde estão todos os milagres que nossos antepassados nos contaram? Não disseram eles que o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou aos midianitas." Mesmo sabendo das incríveis obras que Deus havia feito no passado, eu não pude deixar de me perguntar por que não via essas mesmas obras maravilhosas no presente. Eu acreditava que o problema era com Deus,
Não tinha ele nos abandonado. Isso me incomodava. Israel estava nessa condição. Então, o estranho homem se virou para mim e disse: vá com a força que você tem e resgate Israel dos midianitas. Eu estou enviando você. Eu era apenas um homem comum, inseguro de minhas próprias habilidades. Não conseguia me ver como alguém que poderia fazer grandes coisas para o Senhor Deus. Eu me considerava insignificante, inseguro. Eu perguntei: mas como posso resgatar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menor em toda a minha família. Então o homem único disse-me: eu estarei com você, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Você pode acreditar nisso? Eu estava prestes a embarcar em uma jornada estranha, e minha jornada aria com uma tarefa impossível. Este é um grande império, uma potência mundial, e eu deveria derrotá-los como numa luta de wrestling com uma única pessoa. Quem sou eu para enfrentar os poderosos midianitas? Poderia este ser um anjo do Senhor diante de mim? Como eu deveria saber? Eu o testarei com uma oferta. Não é errado eu pedir um sinal, confirmando? Faz sentido. Se este é verdadeiramente o Senhor, ele deveria revelar isso para mim. Eu respondi a ele: se encontrei alguma graça aos seus olhos, mostre-me um sinal de que é você quem fala comigo. Por favor, não se afaste daqui até eu voltar para você e trazer minha oferta. E ele respondeu: eu esperarei até você voltar. Com pressa, voltei para casa. Preparei um cabrito jovem e, usando uma cesta de farinha e um pouco de água, assei pão sem usar fermento. Então, levando a carne em uma cesta e o caldo em uma panela, trouxe-os para fora e os entreguei ao estranho que estava em pé sob a grande árvore. Naquele momento, o homem disse-me: coloque a carne e o pão sem fermento sobre esta rocha e despeje o caldo sobre ela. E eu fiz conforme me foi dito. Então o homem tocou a carne e o pão com a ponta da vara em sua mão, e o fogo subiu da rocha e consumiu tudo o que eu havia trazido, e ele desapareceu. Quando percebi que era o anjo do Senhor, gritei: ah, Senhor soberano, estou condenado. Vi o anjo do Senhor face a face. Este milagre do fogo, juntamente com os outros aspectos de toda essa experiência, me convenceram de que tudo isso era do Senhor. A aparência do anjo do Senhor foi completamente humana em seu caráter, mas o Senhor respondeu: tudo bem, não tenha medo, você não morrerá. Então, construí um altar ao Senhor ali e o nomeei como O Senhor é Paz, Shalom. O altar permanece em Ofra. Um altar é qualquer estrutura sobre a qual ofertas, como sacrifícios, são feitas para fins religiosos. Era uma plataforma elevada com uma superfície plana. Um altar era uma prática comum em meu tempo. Mesmo nosso antepassado Noé construiu um altar ao Senhor depois de deixar a arca. Em algumas instâncias, Deus mesmo instruiu a construção de um altar após realizar um ato milagroso de libertação. O propósito de tal altar era servir como um memorial e ajudar as futuras gerações a lembrarem das grandes obras do Senhor. A lei determinava que qualquer altar feito de pedras deveria ser construído usando pedras naturais não cortadas, pois o uso de ferramentas nas pedras as profanava. Agora eu havia construído um. Fiz isso como um ato de adoração e consagração ao Senhor, com quem acabei de ter um encontro face a face. Já não estava mais aterrorizado por Deus. Naquela mesma noite, o Senhor me disse: pegue o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele que tem 7 anos. Derrube o altar de Baal de seu pai e corte o poste de Acá que está ao lado dele. Sacrifique o touro como oferta queimada no altar, usando como lenha a madeira do poste de Acá que você cortou. Eu tinha que derrubar o poste de Acera, ou Astarte. É o nome de uma deusa pagã da fertilidade e o objeto de culto de madeira dedicado a ela. O nome Acá significa aquela que enriquece.
Na literatura ugarítica, ela era chamada de Senhora Acadumar. Ela era adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Ela era adorada pelos fenícios como Astarte, pelos assírios como Estar e pelos filisteus como Aá. Logo após a morte de Josué, o culto a Acá assolou Israel devido à conquista incompleta de Canaã. Meu próprio povo abandonou o Senhor e serviu Baal, o Deus. A nação de Israel estava em um estado de comprometimento. Inicialmente, lutamos contra a cultura pagã dos cananeus. Depois a tememos e, em seguida, coexistimos com ela pacificamente. As pessoas são sempre chamadas a ser diferentes por Deus. Era o padrão para Israel ser diferente das nações ao seu redor, mas eles não obedeceram. O pecado sempre machuca, sempre acorrenta. Josué tinha fé em Deus e acreditava em suas promessas proféticas. Por causa da liderança de Josué, sua geração conheceu o Senhor. No entanto, as gerações vêm e vão, e a nova geração não conhecia Deus. A nação começou com desobediência, comprometimento. Em vez de expulsar os cananeus, fomos afetados pela adoração pagã perversa dessa nação. Agora, este é Acã. Acã era a deusa da fertilidade. Acã era caracterizada por um tronco de árvore sem membros plantado no chão. O tronco era geralmente esculpido em uma representação simbólica da deusa. Como resultado da conexão com árvores esculpidas, os locais de adoração a Acã eram comumente chamados de bosques. O peso dessa responsabilidade pesava muito sobre meus ombros. Mas eu sabia que não podia fugir do desafio. Deus detesta completamente a idolatria. Ela traz a ira de Deus sobre os envolvidos. A idolatria traz maldições sobre o povo e a terra. A idolatria incita a ira de Deus. Ela profana e polui as pessoas e a terra. Então, levei 10 dos meus servos e fiz conforme o Senhor havia ordenado, mas fiz à noite porque temia os outros membros da casa de meu pai e as pessoas da cidade. Na minha comunidade, Baal era adorado ao lado de Yahvé. Deus me chamou para colocar minha própria casa em ordem primeiro. Na manhã seguinte, quando os moradores da cidade começaram a se mexer, alguém fez a surpreendente descoberta de que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de aqui ao lado dele havia sido cortado. Em seu lugar, um novo altar havia sido construído e nele estavam os restos do touro que havia sido sacrificado. As pessoas começaram a perguntar umas às outras quem fez isso. Após investigarem e fazerem uma busca cuidadosa, descobriram que fui eu. Tragam o seu filho, exigiram os homens da cidade ao meu pai. Ele deve morrer por ter destruído o altar de Baal e por ter cortado o poste de Assi. Eles não tiveram dificuldade em determinar quem havia sido responsável pela profanação do altar. Eu fui imediatamente exposto ao público por causa de Baleassi. Meu próprio povo estava preparado para acabar com a minha vida. Isso mostra o quão poderosa era a adoração a Baal naquela época. A heresia havia se tornado a religião principal. Meu povo adorava Baal porque acreditava que ele era o deus do clima. E como o sucesso de seus empreendimentos estava diretamente ligado ao clima, as pessoas o adoravam. As pessoas adoravam Baal ainda mais durante os tempos econômicos difíceis causados pela tirania do povo midianita. Eles não perceberam que, ao não se voltarem para Deus, estavam apenas piorando as coisas para si mesmos. Mas meu pai gritou para a multidão que o confrontou: "Vocês estão defendendo Baal? Vocês vão defender o seu caso. Quem defender seu caso será morto pela espada. Se Baal realmente é um Deus, que ele se defenda e destrua aquele que derruba o seu altar." Meu pai fez um argumento muito lógico para preservar minha vida. Desde então, passei a ser chamado Jerubbaal, que significa que Baal se defenda, porque eu havia derrubado o altar de Baal. Logo após este evento, os exércitos de Midian, Amaleque e o povo do Oriente formaram uma aliança contra Israel e cruzaram o Jordão, acampando no vale de Jezel. Então, o Espírito do Senhor
me revestiu de poder. Eu agora precisava do meu próprio exército. Toquei a trombeta do carneiro como um chamado às armas, e os homens do clã de Abiezer vieram em meu auxílio. Também enviei mensageiros pelos territórios de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali, para convocar seus respectivos guerreiros, e todos eles responderam. Por causa desse empoderamento divino, consegui reunir um número impressionante de tropas em pouco tempo. 32.000 homens vieram me seguir na batalha. Isso ainda é um empreendimento poderoso. Antes de partir, eu precisava ter certeza de que era realmente Deus quem me enviou. Eu precisava de um segundo milagre para confirmar sua palavra. Eu não era um homem cavalheiresco. Fui criado como o menor na minha família, e meu clã também era o menor. Isso não é algo que eu faço todos os dias. As pessoas realmente vão seguir um homem humilde como eu? Sim, o Senhor me deu um sinal, mas eu precisava de outro. Farei um teste que apenas o Senhor pode realizar, disse a Deus. Se você realmente vai usar-me para resgatar Israel, como prometeu, prove para mim desta maneira. Esta noite colocarei um velo de lã. Se pela manhã o velo estiver molhado como orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que você vai me ajudar a resgatar Israel, conforme me prometeu. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando me levantei cedo na manhã seguinte, espremi o velo e enchi uma tigela inteira de água. No entanto, isso não mudou realmente nada. Eu precisava de algo mais. Antes de serem muito críticos comigo, vocês deveriam considerar o desafio que estava à minha frente. Muitos imediatamente recusariam tal chamado, sem sequer considerar permitir que Deus confirmasse minha pequena fé. Ainda era maior do que nenhuma fé. Então eu disse a Deus, por favor, não fique bravo comigo, mas deixe-me fazer mais um pedido. Deixe-me meus pensamentos tumultuados, olhando para o acampamento midianita abaixo de mim. Era uma noite escura, iluminada apenas pela lua pálida e pelas estrelas cintilantes no céu. As palavras do Senhor ecoavam em minha mente, ecoando como um sussurro reconfortante na escuridão. Ele me prometera vitória, mas meu coração ainda estava cheio de dúvidas e medos. Eu me sentia pequeno diante da imensidão do desafio, diante do exército inimigo que se espalhava como sombras no vale. O Senhor me chamava para descer até lá, para enfrentar o medo de frente. Ele me lembrava de sua presença, de sua promessa de vitória. Mas eu recitava. A incerteza se agarrava a mim como uma âncora, prendendo-me ao topo da colina, temeroso do que poderia acontecer se eu descesse. Então, o Senhor ofereceu uma alternativa. Ele disse que eu poderia descer ao acampamento com o meu servo Pura. Eu poderia ouvir o que os midianitas estavam dizendo, e isso me encorajaria. Eu ficaria preparado para o que estava por vir. Eu estava dividido entre o desejo de agir com coragem e a sensação de temor que me apertava o peito. Mas eu sabia que precisava superar esse medo, que precisava confiar na promessa do Senhor. Com um suspiro pesado, eu me preparei para descer. Enquanto eu me aproximava do acampamento inimigo, meu coração batia descompassado no peito. Mas à medida que me aproximava, ouvi as conversas dos midianitas, suas risadas e suas palavras de confiança. E algo dentro de mim mudou. O medo começou a se dissipar, substituído pela determinação. Eu não podia permitir que o medo me paralisasse. Eu tinha uma missão a cumprir, uma promessa a honrar. Com o coração renovado, eu me preparei para voltar, para reunir os meus homens e liderá-los na batalha que viria pela frente. Eu não estava sozinho. O Senhor estava comigo, guiando-me através das sombras da noite. E com sua força ao meu lado, eu estava pronto para enfrentar o que quer que viesse.
O medo ainda me envolvia quando me aproximei da borda do acampamento inimigo. O coração parecia bater mais forte a cada passo, e a presença dos exércitos de Midian, Amaleque e do povo do Oriente se estendia diante de mim como um mar de incerteza. Eles estavam lá como uma praga de gafanhotos, numerosos demais para contar. Seus camelos se espalhavam como grãos de areia na praia. Mas então, no momento certo, ouvi as palavras que ecoariam no meu coração para sempre. Um homem compartilhava seu sonho, um sonho que não era apenas seu, mas uma revelação divina. Ele falou do pão de cevada que rolava para baixo, invadindo o acampamento dos midianitas, e sua interpretação não deixava dúvidas. Era um sinal do Senhor, uma promessa de vitória para mim, Gideão, filho de Joás. O poder da confirmação divina inundou minha alma. Eu me curvei em adoração diante do Senhor, maravilhado com sua intervenção precisa, com sua demonstração de cuidado e amor por mim. Um simples homem, um humilde servo. Era um lembrete poderoso de que, mesmo quando estamos no meio das trevas, o Senhor está conosco, guiando nossos passos, fortalecendo nossa fé. Com essa confirmação, voltei ao acampamento de Israel, com o coração transbordando de fé renovada e determinação. Eu gritei, para que todos se levantassem, pois o Senhor nos havia dado a vitória sobre as hordas dos midianitas. Dividi os homens em grupos, distribuí chifres de carneiro e jarros de barro com tochas acesas, símbolos da nossa fé e da presença do Senhor conosco. Minha fé era contagiosa, irradiando esperança e coragem para os corações dos meus companheiros. Eu os instruí a manter os olhos em mim, a seguir meu exemplo, enquanto nos aproximávamos da borda do acampamento inimigo. E juntos, com os olhos fixos no Senhor, nos preparamos para a batalha que estava por vir, confiantes na promessa divina de vitória. A noite era escura, mas a determinação ardia em nossos corações enquanto nos aproximávamos do acampamento inimigo. Os chifres de carneiro soaram, ecoando como um grito de fé e coragem na escuridão da noite. Cada homem segurava seu chifre, cada jarro de barro com sua tocha acesa, símbolos da nossa confiança no Senhor e na promessa de vitória. E então, no momento exato, os jarros se quebraram, inundando o acampamento com luz e som, espalhando o pânico entre os soldados midianitas. O Senhor agiu poderosamente, fazendo com que os próprios inimigos se virassem uns contra os outros, lutando em confusão e desespero, enquanto fugiam diante de nós. Nossa batalha não era apenas física, mas espiritual. Era o Senhor quem estava lutando por nós, usando-nos como instrumentos de sua justiça e poder. E mesmo com um pequeno exército de 300 homens, ele nos deu uma vitória gloriosa sobre os poderosos midianitas. Mas a obra não estava completa. A perseguição aos inimigos continuou. E convidei os homens de Naftali, Azer e Manassés a se juntarem a nós nessa missão. Eles responderam ao chamado, provando que juntos somos mais fortes, unidos pelo propósito de Deus. No entanto, enfrentamos não apenas os inimigos lá fora, mas também o ciúme e a contenda entre nós mesmos. Os homens de Efraim se sentiram excluídos e buscaram reconhecimento. Mas eu os acalmei, lembrando-lhes que todos fazemos parte do povo de Deus, trabalhando juntos para a sua glória. Ainda enfrentamos obstáculos mesmo quando buscávamos apoio em Sucote e Penuel. Suas respostas frias e relutantes mostraram sua falta de compromisso com a causa de Deus. Mas eu prometi justiça, prometi que voltaria vitorioso e traria punição para aqueles que se recusaram a apoiar a causa justa. E assim, avançamos, não apenas contra os inimigos visíveis, mas também contra as divisões e desconfianças entre nós. Mas nossa fé estava firmemente plantada no Senhor. E isso nos deu forças para continuar, para perseguir a vitória e para buscar justiça, não apenas para nós mesmos, mas para o povo de Deus como um todo.
Com cada vitória e cada desafio superado, senti o poder e a presença do Senhor ao meu lado. Liderar um pequeno exército contra uma multidão de inimigos poderosos era uma tarefa intimidante, mas confiei no Senhor e avancei com ousadia. Lembrava-me das grandes obras que Deus havia realizado no passado, e isso me encorajava a enfrentar o presente com coragem. Cada batalha, cada perseguição aos inimigos era uma prova da fidelidade de Deus e da sua capacidade de transformar o impossível em realidade. Mesmo quando enfrentei o ciúme e a contenda entre os irmãos de Israel, permaneci firme na minha fé, confiando que o Senhor nos guiaria à vitória. Quando finalmente capturamos os líderes midianitas, senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros, mas também experimentei a alegria da vitória e o alívio de ver meu povo livre da opressão. E mesmo diante da tentação da adoração idólatra, aprendi uma lição importante sobre os perigos da vaidade e da arrogância. Ao longo de minha vida, testemunhei o poder transformador da fé e da confiança no Senhor. Mesmo em meio às adversidades, Deus me sustentou e me capacitou a cumprir o propósito que Ele havia para mim. Que minha história inspire outros a confiarem no poder de Deus e a nunca subestimarem sua capacidade de realizar grandes obras através de nós. Sou Gideão e esta é a minha jornada de fé e coragem.